Boa noite, querida igreja. Que melodia, que harmonia, que alegria poder ouvir essa belíssima música na voz da irmã Neuza Agostinho, que levarei também a minha cruz para poder trocar com a coroa da salvação que Cristo Jesus nos oferece. A semana tem sido muito rica, muito abençoada, e nós temos, na graça de Deus, a oportunidade de estudar sobre o amor de Cristo no livro de Apocalipse. Gostaria também de dizer aos queridos irmãos que aqueles, por razões várias, não tiveram o privilégio de acompanhar todos os programas. Estes mesmos têm sido gravados e vão estar disponíveis na página do YouTube da IASD Odivelas. Então, os irmãos que por alguma razão não vieram num ou no outro dia vão poder ver toda a série completa, acompanhar e assim poder desfrutar das bênçãos de compreender o máximo possível a harmonia, o amor que é descrito em todo o livro de Apocalipse. Vamos conseguir compreender como a mensagem dirigida às 7 igrejas falou para cada uma das igrejas na Ásia Menor, que tinha um problema específico e tinha uma necessidade de um Salvador específico, mas também como foi falando para uma representatividade do período da história cristã, desde o tempo de João até aos nossos dias, e tiraremos, sem sombra de dúvida, ideias e ensinamentos que poderemos aplicar à nossa vida hoje. Hoje, ao chegar ao fim das 7 igrejas, vamos então estudar a igreja de Laodiceia. Parece ser da igreja que todos nós conhecemos, e principalmente por causa da questão que era uma igreja morna. Nem era quente, nem era fria. Agora, que mais elementos históricos nós conhecemos ou poderemos aprender hoje para nos ajudar a compreender de uma forma mais assertiva da mensagem para essa igreja? Laodiceia era então uma cidade muito, mas muito rica. Era na altura da Ásia Menor um dos maiores centros de comércio. Por lá passava quase todo, se não todo o comércio de indumentárias, de roupas que vinha a partir de Laodiceia. Eles eram tão ricos também porque funcionavam como um ponto cambial. O banco daquela zona do Império Romano passava todo esse por Laodiceia. E como tal, tinha grandes quantidades de ouro. Essa quantidade de ouro que tinha, o dinheiro e a riqueza, fazia com que Laodiceia fosse uma cidade muito vaidosa e muito orgulhosa. Eu creio que todos nós, se estivermos numa condição de uma situação financeira estável, de uma conta bancária recheada, investimentos a correr bem, muito facilmente nós vamos nos sentir bem. Eu não creio que nós nos vamos sentir mal quando as coisas correm bem, e corria tão bem para eles. Mas eles se tornaram tão arrogantes ao ponto de dizer que não precisavam de ajuda. Cerca de 60 anos antes de Jesus Cristo nascer, houve na cidade de Laodiceia um grande terremoto e praticamente destruiu a cidade toda. O Império Romano, conhecendo a importância estratégica a nível comercial que Laodiceia tinha, mandou prontamente um comboio. E por que mandou um comboio? Nós ontem, quando estudamos sobre o período helenístico, nós compreendemos que no período grego-romano, a língua principal falada era o grego.
O latim era reservado para as altas sociedades, mas para o centro de Roma, mas todo o império falava grego. E o que Roma trouxe de diferente nesse período do Império Grego-Romano? A construção, as estradas. As linhas de comunicação por estrada é um dos símbolos da cultura romana. E Roma conseguiu, então, diferente de outros impérios que tinham muita dificuldade para poder comover de um ponto ao outro do seu domínio, em cada domínio novo que era conquistado, a primeira coisa que os romanos faziam era construção de vias de comunicação. E por isso, como eles tinham já essa estrutura muito bem definida, quando houve o terremoto em Laodiceia, a primeira coisa que fizeram foi mandar um pronto de ajuda, homens capazes para ajudar a reconstruir a cidade, e levaram consigo também grandes quantidades de ouro para poder pagar todos os custos que foram. Quando esses chegaram às portas de Laodiceia, os laodiceanos disseram: nós não precisamos de ajuda, temos capacidade. Voltem para Roma e nós vamos reconstruir a nossa cidade. E reconstruíram. Isso estamos a falar 60 anos antes de Cristo. E na altura que João de Apocalipse escreve o livro, estamos a falar que mais ou menos por volta do ano 100, ou seja, cerca de 160 anos depois, Laodiceia continuava a ser uma cidade esplêndida, um centro de comércio e um banco de era, porque eles reconstruíram a cidade sozinhos, sem necessidade de ajuda externa. E este era o contexto da cidade de Laodiceia. Meus irmãos, meus queridos amigos, muitas das vezes nós pensamos que nós estamos imunes à sociedade em que nos encontramos. Mas na realidade, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo adventistas do sétimo dia, a forma como nós procedemos e vivemos o nosso cristianismo é em muito influenciado pela sociedade em que vivemos. Odivelas tem o privilégio de ter um painel riquíssimo de pessoas de vários pontos do mundo. Se cada um de nós refletir, vai perceber a forma como o cristianismo, o adventismo em particular, é vivida em cada zona do mundo em que já teve a oportunidade de ver, está muito associado à sociedade em que a igreja está implantada. É verdade para nós hoje, como também era verdade para a Laodiceia. Por isso, os cristãos laodiceanos eram orgulhosos. Eles, imbuídos da riqueza e da estabilidade que tinham, eles sentiam que não precisavam de ajuda. Laodiceia só tinha, porém, como cidade, um pequeno problema que veio a ser muito grande. Eles tinham toda a riqueza, mas menos água. Não tinham água. Para poder ter água, eles dependiam de duas cidades vizinhas, Itális e Colossos. Essas cidades ficavam muito próximas e uma dessas cidades, no seu uso, eles conseguiam ter águas termais ou águas quentes que era mandado para dar o suplemento para Laodiceia. E essa água vinha por um leito rochoso, a água saía inicialmente quente até chegar a Laodiceia. Como é que esta água chegava? Morna. Então os irmãos já estão expertos. Já conseguem perceber que a partir deste contexto histórico, agora conseguimos compreender cada palavra que foi mencionada. Morna, porque é a água que eles recebiam. Então o que é que a mensagem para os laodiceanos diz? O Senhor diz assim, no capítulo
3, no versículo 14 de Apocalipse, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Okay. Jesus apresentar-se para os laodiceanos começa por dizer: eu sou a verdade, eu sou o Amém, que é verdade. É uma forma de dizer que eu sou a verdade. Então tem de me ouvir. Por quê? Porque eu sou a verdade. Mas não sou só a verdade, como sou o princípio da criação de Deus. E aqui algumas pessoas erroneamente pensam que Jesus foi o primeiro ser criado. Não, eu sou o princípio da criação de Deus. Quer dizer que quando tudo foi criado, eu estava lá. Não que ele tenha sido criado, mas que ele participou em toda a criação. Então é para dizer para vocês arrogantes que pensam que não precisam de ajuda, até o ouro que vocês se orgulham, eu os criei. Tudo que vocês têm é meu. Toda a prata, todo o ouro é do Senhor, porque Ele é o Criador do universo. Logo começa por dizer quem é esse que fala e por que tem autoridade. Porque Ele é a verdade e Ele é o Criador de tudo. E o contexto e a narrativa continua. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Mas hoje já sabemos o porquê que o texto diz quente ou frio, morno, porque era uma coisa que eles estavam familiarizados. E a água, quando chegasse a Laodiceia morna, não estava em condições para poder ser consumida naquele ponto. E a água, quando era quente, a saída era uma água termal que era utilizada para tratamentos. Porque Laodiceia também e as cidades vizinhas eram conhecidos pela medicina já naquela altura e eram grandes expertos em tratamento de doença dos olhos. E parte disso era utilizado com esse tipo de água. Logo, se fosses quente, ainda terias utilidade para alguma coisa. Se fosses fria, podias ser consumida. Mas ao ser morno, nada serve. Exatamente. E logo aqui, a aplicação espiritual direita para os laodiceanos é porque a tua postura, o teu posicionamento não é nem de fé genuína, nem de abandono completo. Estás numa posição entre nem tanto a Deus, nem tanto a sinagoga de Satanás, como foi referido nas outras cartas. Não vai tanto para o mal, mas também no bem não faz e fica ali numa posição em que os cristãos tinham uma vida morna. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que tens te procedido de forma que não entregas o teu coração completamente para mim. Logo, se não mudares de atitude, o que é que eu farei? Expulsar-te-ei do meu povo. Não poderás fazer parte do meu povo a menos que decidas ser uma coisa, ou quente ou frio. Mas morno, tentando fazer os dois lados, não é possível. E continua. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, porque cego e nu. Que ironia. Eles alegravam-se por ser o quê? Ricos.
E o Senhor diz que você é pobre. Alegravam-se por ser capazes de ter o quê? De ter o comércio das roupas. O Senhor diz, tu estás nu. Eles alegravam-se por ter a medicina já desenvolvida na altura para cuidar de olhos. E o Senhor diz, tu és cego. É quer dizer, toda a tua glória, todos os teus estatutos, toda a tua forma de ver, se não for de acordo, assim diz o Senhor, para nada vale. Não tem valor algum. E estamos a dizer, e numa altura em que, na altura do Império Romano, as pessoas que serviam ou faziam alguma atividade quase sem roupa nenhuma, eram aqueles de baixa estatura e muitas das vezes escravos. Em contrapartida, os ricos, de facto, os senhores, aqueles que eram detentores de posse, tinham vestidos e vestimentas muito ornamentadas para demonstrar a sua grande capacidade. E o Senhor diz para aquele povo, para aquela igreja orgulhosa, que tudo em que eles se orgulhavam era nada, porque não estavam verdadeiramente firmados no Senhor. E ele agora vem o conselho do Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aquilo que tu tens como orgulho, como riqueza, se não vier de mim e se não tiver de acordo com os meus princípios, não é riqueza alguma. E o Senhor continua. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires aos olhos, a fim de que vejas. O Senhor está a dizer, só há riqueza espiritual, só há uma vida condigna se você vier até aqui. Eu repreendo e disciplino os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor aqui a dizer que eu repreendo-te e disciplino os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, faz lembrar até mesmo a situação em que o próprio apóstolo João se encontrou quando escreveu a carta de Apocalipse. Quando escreveu o livro de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, qual é a condição em que João se encontrava? Preso na ilha de Pátmos. À sua volta só existia água. E no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, no meio daquela angústia, o Senhor aparece e dá esta grande revelação que é o livro do Apocalipse. Algumas angústias que nós temos na vida permite que o Senhor comunique de forma tão clara que no conforto e na calma e na soberba é difícil conseguir perceber. E o Senhor diz, por seres morno, que não é o caso de João, mas era o caso da igreja de Laodiceia, por seres morno, em alguns momentos eu vou ter de te castigar, para que você se recorde que é de mim que precisa. Então, meus irmãos, vezes há que alguns tormentos vêm até nós com o propósito que nós acordemos do sono e nos lembremos que o Senhor é o único Deus. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Odivelas. Ouve, meu povo, que o Senhor é o único Deus. E algumas vezes nós só conseguimos, infelizmente, ouvir quando nós passamos por situações duras. E o Senhor alertou. Porque és pobre, és cego, és nu, algumas vezes vais ter castigo para que você se lembre e volte-se para quê? Para mim. Mas depois
deste aviso, que parece ser muito duro, da parte de Deus, que é a verdade, que é o Criador dos céus e da terra, vem agora uma palavra das mais singelas que existe no livro de Apocalipse e em toda a Bíblia. O versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta oferta que Deus fez para os laodiceanos é a mesma que Deus tem feito para todo o seu povo ao longo da vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele. Mas isso não é um evento único. Este é um evento contínuo, diário. Nós continuamente temos que abrir a porta para que Deus entre e ceie conosco. Quando eu ouvi o testemunho do irmão Jaime, pus-me a refletir. Hoje foi o terceiro dia que nós finalmente conseguimos que o Jaime pudesse contar a sua experiência. Nós já temos estado a trabalhar nos bastidores. A primeira vez não foi possível, por razões de força maior. A segunda vez também não foi possível. E o Jaime estava bastante preocupado. Eu disse, Jaime, não se preocupa. O Senhor sabe, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Quando eu ouvi falar, eu disse, oh meu Deus, como o Senhor encontrou o momento exato para poder que essa mensagem... Nós ouvimos um testemunho vivo de como Deus continuou a bater a porta da vida do irmão Jaime e à medida que ele abriu, o Senhor que entrou e ceou com ele. Vicissitudes da vida vieram e ele afastou-se infelizmente, mas o Senhor não fez o quê? Não desistiu dele. Ali onde ele estava, a mensagem que ele um dia vai acabar de nos contar a história com todos os detalhes, o Senhor foi à busca dele e continuou a bater. Jaime, abre-me a porta. E graças a Deus ele abriu, o Senhor entrou e com ela habita, e ele é novamente membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém, irmãos? Isto é o que o Senhor faz conosco. Isso é aquilo que Deus vem fazendo de todo sempre. Ele vem batendo a nossa porta e diz, abre-me a porta. E eu preciso entrar, eu preciso cear contigo, eu preciso que você aceita a salvação que eu te ofereço. O Senhor está a bater a porta, por quê? Porque Ele diz o seguinte no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acrescento, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para nós hoje, porque esse apelo foi primeiramente para os laodiceanos, foi para os cristãos de todas as eras e hoje esse apelo é para nós. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ele bate, Ele quer entrar. Ele quer fazer morada em nós. O Senhor quer habitar na nossa vida. O Senhor não quer que nós nos percamos. O Senhor quer que todos nós sejamos salvos e possamos usufruir daquilo que foi o plano inicial da criação, porque ele diz, eu estava lá no princípio, quando criei o jardim do Éden, e as palavras do nosso Criador foram, e tudo era muito bom. Por isso o livro do Apocalipse termina dizendo, e vi um novo céu e uma nova
terra. E o mal já não existia. E não haverá mais nem morte, nem pranto, nem dor alguma. Isto é o que nosso Deus quer. Não importa as dificuldades que estejamos a passar hoje na vida, o Senhor quer que no final de tudo, todos possamos viver com Ele para todo sempre. Para tal, só precisamos fazer uma coisa: ouvir a voz de Deus, abrir o nosso coração e tudo o resto Ele fará. Vezes há que nós pensamos que nós não somos santos o suficiente. Nós não estamos em condições de estar na presença de Deus. Nós temos que pelo menos deixar o mal que praticamos, ou as dúvidas que nós temos, ou o desencontro que nós precisamos primeiro estar em condições para chegar até Deus. Não. Tal qual nós estamos hoje e agora, precisamos ir ao Senhor. Porque a transformação é o processo da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós, em nós mesmos, não temos força nem energia para transformar seja o que for. Por isso Deus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele serei. Eu vou convidar mais uma vez a irmã Neuza para cantar e também vou convidar o irmão Alessandro para poder fazer-se presente aqui conosco. Enquanto a irmã Neuza canta, eu gostaria que nós pudéssemos refletir na oferta que Deus faz hoje. O nosso Deus está à porta. Ele está batendo. Ele quer que cada um de nós possa aceitá-lo, porque Ele quer entrar e que Ele quer habitar no nosso coração. Ao longo dessa semana, nós tivemos o privilégio de ter uma caixinha de oração que está a passar neste momento para os últimos pedidos. E hoje nós queremos orar por todos esses pedidos feitos ao longo dos 9 dias. Que nós queremos orar para que Deus possa nos ajudar. E a oração vai ser, sobretudo, também pedir para que Deus possa entrar e habitar no nosso coração. Porque essa é a maior oferta que Deus nos pode dar. Entrar no nosso coração, habitar. Enquanto a Neuza canta, o irmão Alessandro vai recolhendo os últimos pedidos, nós vamos refletir e logo após oraremos juntos para que o Senhor possa vir e habitar em nós. Vamos ouvir a irmã Neuza. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse ali vou levantar. E quando eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse ali vou levantar. E onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Encosta mais. Neuza, encosta mais. Tá bem. Pode ir buscar. Sim. Pode ir buscar. Tem mais 2 pedidos que ainda vão entrar para a nossa caixinha. E para dizer, oh Deus, o Senhor está batendo a porta do nosso coração. Hoje é o dia para aceitar, porque Ele disse que tudo vai passar e nós viveremos a eternidade com Deus, em que tudo vai passar. Oremos, querido Deus. Santo e eterno, maravilhoso Pai, o Senhor é testemunha dos dias que passamos aqui na Tua casa de oração, estudando e meditando na Tua palavra, Pai. O Senhor conhece cada pedido que entrou nesta caixa de oração. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece a luta de cada um dos teus filhos, o anseio e a vontade que eles têm de poder ter um alívio, Pai. E o Senhor prometeu que tudo vai passar. Por mais que aparenta ser duro, difícil e incompreensível, às vezes humanamente, o Senhor nos confirma que tudo, mas tudo vai passar, ó Pai. Almejamos o dia em que estaremos contigo para todo sempre, ó Pai. Hoje e agora nós queremos abrir a porta do nosso coração. Venha e habita em nós. E faça, ó Pai, que estejamos contigo para todo o sempre, porque nós temos fé em Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.
por mais dura que seja a prova que estejamos a enfrentar, eis-nos aqui. Tome nas tuas mãos para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.